eu só conseguir aqui a gravação, ok. Então, iniciando a nossa correção, voltando lá para as perguntas, a primeira questão, né, tinha um cartoon, e no cartoon, o que eu ensinei, a dica que eu dei para vocês? Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma atividade numa prova de vestibular, né, as questões em inglês, a gente começa pelo enunciado. Então, o texto do cartoon faz referência direta ao fato de. Então, assim, quando fala diretamente, né, ligado, então aqui a gente vai ter uma compreensão de texto. O que é compreensão de texto? É o que realmente está no texto, o que está escrito lá no texto, certo? Então, o cartoon, o segundo passo, fazendo uma atividade, né, no vestibular, aí lê o enunciado, o primeiro passo, o segundo passo são as alternativas. A alternativa A, porque ela está embaralhada aqui, né? A empresa pode demitir o emprego ou o empregado por ele desconhecer o manual de segurança. B, a empresa em que o trabalhador não possui manual de procedimentos de segurança. C, o trabalhador ter tempo, deverá ter tempo para ler o manual de segurança por ter se machucado no trabalho. Letra D, o trabalhador recebe uma punição por não ter lido os procedimentos do manual de segurança. E a letra E, o procedimento ter machucado o nariz, mesmo seguindo os procedimentos de segurança presentes no texto. E aí, o que acontece? A gente olhando o cartoon, aí o terceiro passo é ir para o texto. Aqui, no caso do texto, nós temos um cartoon. O cartoon, ele trabalha com a figura, né? A linguagem escrita e não escrita, que é a questão visual, que é a imagem. Então, a gente tem que olhar a imagem, analisar toda a imagem e o texto, né? E aí, a Ana Clara vai dizer para a gente a tradução desse texto. Tu consegue fazer, Ana Clara, a tradução dele? Só um segundo, professora. I'm sorry that hurt on the job, but look at the bright side. You have finally got time to read safety manual. Ok. A senhora pode baixar a tela mais um pouquinho? Posso. Baixar aqui? Para mim poder ver as alternativas, professora. Ah, tá. Beleza. Me desculpe. Aí agora eu volto no texto. Não, pode falar, que eu vou fazendo aqui. Me desculpe por você ter se machucado, mas olhando a situação, olhando Bright sides. Não sei direito o que é. Mas vendo o lado bom, vendo o outro lado. Mas vendo do outro lado, isso. Você finalmente teve tempo de ler o manual de segurança. Muito bem. Então qual era a resposta? O trabalhador deve ter tempo para ler o manual de segurança por ter se machucado no trabalho. Isso. Então, era a letra C, certo, pessoal? O que eu fiz? Aqui, para embaralhar um pouquinho a ideia de vocês, evitar um pouquinho da cola, vamos dizer, né? Tentar, pelo menos. Aí eu peço que a questão seja embaralhada toda vez que eu entrar a questão, as alternativas serão embaralhadas. Que provavelmente me fez errar, professora. Porque eu pensei que eu tivesse colocado sem querer. Não, a minha intenção não foi essa, pessoal. A intenção é porque essa prova online, ela dá essa opção de embaralhar as questões, entendeu? Aí, às vezes, a gente opta ou não opta. Mas, é assim, tentando evitar a questão da cola, tá? Porque, assim, a gente pede o máximo possível, porque aqui, ó, essas questões vocês estão praticando já para o Enem, para um vestibular, certo? É nessa intenção, tá? Então, a resposta aqui era a letra C, que agora, esse senhor está dizendo para o trabalhador que sofreu o acidente, que agora ele vai ter um tempo, né, para ele olhar para o lado bom da coisa, o outro lado, né, que ele vai ter tempo agora para ler o manual, já que se machucou no trabalho, tá? Então, é a compreensão de texto. Aqui realmente é o que estava aqui no texto escrito. Então, a gente deveria realmente... Aqui não tem, bora dizer assim, um fato de macete, né? Aqui realmente tinha que saber um pouquinho do vocabulário em inglês. Agora a 2, ela é bem interpretativa. Vamos lá. Primeiro passo, enunciado. A imagem abaixo reproduz uma troca de mensagens eletrônicas entre uma mãe e seu filho.
Depreende-se dessa troca de mensagem que, ou entende-se, né? Se depreende-se também tem o sentido de entender. Aí, segundo passo, as alternativas. A mãe ficou satisfeita com a resposta dada pelo filho à pergunta que ela lhe fez. O filho não entendeu a pergunta feita a ele por sua mãe. O filho se dispôs a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde. Aqui também ela embaralhou, vocês estão vendo que embaralhou um pouquinho as questões. A mãe vai na escola estudar, a mãe não foi capaz de interpretar a resposta do seu filho. Aí o que é que acontece? A gente agora vai lá para o texto. Deixa eu olhar o chat. Não estou ouvindo. Vocês não estão me ouvindo direito, não, pessoal? Deixa eu só virar meu microfone. Eu estou ouvindo perfeitamente. Melhorou, Kailane? Eu também. Alright. Pessoal, se compartilham um arquivo, não. Se eu esquecer de fazer a frequência com vocês, mesmo assim, antes de vocês saírem, vocês colocam o present aqui no chat, mas lá no final, tá? Se eu esquecer de pedir, alguém me lembra. Então, vamos lá para a nossa atividade, que às vezes eu esqueço. Então, pessoal, aqui eu tenho, agora o terceiro passo é ler o texto. Aqui a gente tem o quê? Uma imagem de um celular, né? Onde há essa conversa, o enunciado me diz que é uma conversa entre mãe e filho, mesmo assim tem uma que é mãe. Aí aqui ele fala, what does IDK L ia e TTL ia mean? Então, a mãe faz uma pergunta ao filho. E ele fala, I don't know, love you, talk to you later. Ok, I will ask your sister. O que ou qual, né, significa essas siglas na mensagem? E ele disse, I don't know, love you, talk to you later. Ou seja, IDK quer dizer I don't, desculpa, estou pulando o sentido aqui. Sentido não. Vamos, caminha aqui. Ok, I will ask your sister. Então, ela pergunta o que significa essas siglas. Ele fala aqui o que significa cada uma delas. E ela disse, ok, então eu irei perguntar à sua irmã. Ou seja, a mãe pergunta o que significa essas siglas e aqui ele responde quais são essas siglas, tá? I don't know, porque IDK significa I don't know, certo? LY quer dizer love you. E TTL talk to you later, certo? Então ele responde. Só que a mãe, o que acontece? Ok, eu iria perguntar à sua irmã. Então ela não entende o que foi dito, o que ele a respondeu, né? No caso dessas siglas. Vocês entenderam esse texto dessa mesma maneira que eu entendi? Ou tiveram dificuldade de entender? Hein? Acho que sim. Kailane, eu acho que deve ser a tua internet, porque às vezes quando a internet está assim fraquinho. E aí, pessoal, alguém me responde ou não, foi por outra maneira? Aí, no caso aqui, pessoal, a resposta era a letra C. A mãe não foi capaz de interpretar a resposta do seu filho. Por quê? Porque ele a respondeu aqui, ó. IDK, I don't know, certo? Então, era a letra C. Essa questão, muita gente, quer dizer, a maioria acertou. Agora, a questão que não cala, né? Vamos lá. Aqui eu não vou ler todo, mas aqui é um conselho grátis para as mulheres, né? Que é o título. E aí vem um poema aqui, mas infelizmente ele não ficou na estrutura que eu desejaria. Não sei por quê. É o que eu estou falando, eu não tenho essa visão. Aí quando chega para mim, a visão é totalmente diferente. E aí, vamos ver o enunciado. Publicado na segunda metade do século XIX, o poema traduz atitudes e opiniões pessoais da autora em relação ao então emergente movimento feminista nos Estados Unidos. Com base nesse contexto e na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Quais são as opções que nós tínhamos? A autora ela ridiculariza o movimento feminista ao afirmar que suas defesas tentam ser, vou puxar para cá porque a resposta é grande,
ser homens e comportam-se de forma agressivas. A autora aconselha suas leitoras a não se deixarem levar pela retórica feminista, assumindo que o lugar da mulher é o lar e não os espaços públicos. A autora, sendo uma feminista que luta pelo direito ao voto, devendo às suas irmãs que não dê que mulheres submissas e frágeis venham a público expressar suas ideias, pois isso prejudica o movimento sufragista. Letra C, no caso é letra E, né, que eu acabei de ler. Letra C, a autora a invocar o provérbio que se pode ser traduzido por quando em Roma, faça como os romanos. Requer a inutilidade das feministas essenciais, defendendo que as mulheres atenham-se ao que é socialmente esperado delas, e a letra D, que a maioria marcou, infelizmente é raro. A autora, sendo uma feminista que luta pelo direito ao voto, sugere às suas irmãs que não permitam que mulheres submissas e frágeis venham a público expressar suas ideias. Por isso, prejudicam. Houve aqui o negócio, pessoal. Essa não é a questão letra D, não. Se alguém lembra? Essa aqui, desculpa, eu peguei foi uma cópia. Ana Clara, você vai me auxiliar agora. Pode? Oi, professora, coloca na questão. Tá, questão número 3. Aquela questão que quase todo mundo errou. Eu vou abrir bem aqui, pessoal, é porque eu abri essa aqui é um rascunho que eu tinha, tá? Espera aí um momento. Só um momento, que a professora aqui abriu errado. A questão 3, deixa eu ver se tu vai lembrar, Ana Clara. Drive. Só um minutinho, pessoal. Essas coisas acontecem, é porque é muito. Começo a elaborar uma prova e depois vou para outra. Na verdade, está bem aqui no primeiro bimestre, segundo bimestre. Pronto, vamos lá. Ana Clara, aqui a terceira. A terceira é aquela que deu maior questões, que a maioria marcou a letra D. A letra D, pessoal, que vocês marcaram, a autora identifica-se com causa feminista, mas relacionada às companheiras de lutas que evite atitude de discurso masculinizado ou infantis. Eu acho que eu marquei foi essa aí. A D, né? Foi. Pois é, aí eu te pergunto, tu traduziu o texto, analisou o texto direitinho? Não, provavelmente não. Se estiver errada, não. Ana Clara é uma graça. Por quê, pessoal? Alguém traduziu o texto? Lembra da tradução do texto? Mais ou menos o que se tratava? Eu acho que eu traduzi. Ana Clara, o texto era... Eu vou fazer assim com vocês, igual eu fiz com as outras turmas, tá? Vou pegar bem aqui. Só um momento. Vou pegar aqui, copiar. Vou jogar aqui no tradutor. Vocês não deveriam ter feito isso, tá bom? Porque a tradução vai sair toda bagunçada, mas só para vocês terem para lembrarem. Conselhos grátis para certas mulheres. Aí ela fala um pouquinho dos conselhos que ela dá, fala um pouco da mulher, né? Por exemplo, quando você pelo mundo seria visto como repórter, editora, aí isso aqui está meio sem nexo, porque tem que fazer, olhar o contexto, tá? Mas vamos lá, beleza, vamos voltar aqui na questão. A questão, pessoal, o que era? Ela fala um pouquinho, ele pede o que aqui no enunciado? Ana Clara, fecha só um pouquinho teu áudio, agora eu volto contigo. Publicado na segunda metade do século XIX, o poema traduz atitudes e opiniões pessoais da autora em relação ao então emergente movimento feminista nos Estados Unidos. Com base nesse contexto, na leitura do texto
Então, ele pede que vocês tenham na base nesse contexto. Em que contexto? Em contexto lá do texto que acontece o movimento feminista. Esse movimento feminista, ele idealizava o quê? Ela estava tentando conquistar que direito, né, para as mulheres. E na leitura do texto. Então, nós vimos vamos fazer aqui a leitura do texto, traduzindo o texto. Conselho grátis para certas mulheres. For uma mulher ou irmã, ou minhas irmãs, ela ainda chama de irmãs, né? Obstinadas, aspirando a votar. Ou seja, esse poema ele foi escrito no século XIX, na metade do século XIX. Então, ela estava na luta para quê? Para o voto, para o direito de votar, que é um movimento sufragista, tá, pessoal? Um movimento em que esse movimento feminista buscava o direito de voto para a mulher, tá? E remar com seus irmãos, tudo no mesmo barco. Alguém quer falar alguma coisa? A professora Laia não está presente, pois está doente. Ok, vou anotar daqui a pouco, tá? Vai escrevendo aí que fica lá no meu e-mail, tá? Tudo que vocês escrevem no chat, pessoal, fica gravado no meu e-mail. Vamos lá. Deixe seus truques, seus ares e sua graça para trás. Então, é um conselho que ela dá. Esse é o conselho que ela dá, porque lá no início ela fala que vai dar conselho para as mulheres, né? Por exemplo, quando você pelo mundo seria visto como repórter ou editor de primeira classe, quero dizer, eu acho apenas para chegar ao ponto em uma linha, o que você escreve será melhor se não for muito bem. Aqui, na verdade, quando a gente vai arrumar o texto, ela quer dizer em relação de atitudes, né? Se você não escrever em linhas corretas, coisas corretas, então você não, que nem tente fazer isso, tá? Na verdade é isso. Ore, não deixe o fio do seu assunto ser amarrado, com o dourado cintilante, doce, filtrar e lançado. Ou seja, não deixe, se você está brigando por uma causa, que você lute com toda, né, força e tal. E que não deixe passar essa questão, não é que não deve ser feminista, tem gente que entendeu essa parte, né? Mas que não deixe balançar, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso. Nem obrigue, pelo seu estilo, todos os seus leitores a adivinhar, ou seja, você escreve para alguém, então você tem que ser bem direto, vamos dizer assim, endereçado, né? No caso, ao seu leitor. Aí ele vem tal. E outras coisas, tudo mais que você possa dizer, mantenha as personalidades fora do caminho, ou seja, não deixe influenciar, mas sim lutar diretamente pelo que almejam. No caso aí, esse movimento, né, era no direito de voto, tá? Não tente todas as frases para fazer as pessoas verem que criatura querida e encantadora, ou seja, não tente as artimanhas das mulheres. É isso mais ou menos que ela quer dizer. Não me engane, quero dizer que o público não está em casa. Você deve fazer como os romanos fazem quando estiver em Roma. Eu gostaria que você fosse uma mulher, embora seja sábia. São os truques fracos e femininos que eu desprezo. Uma coisa boa, escrever e governar no Estado. Mas uma verdadeira mulher feminina é ótimo. E se você vier a ser assim, será quando você poderá deixar de ser bebês, nem tente ser homens. O que acontece aqui, pessoal? Muitos marcaram a letra D por essa frase no último parágrafo, não foi verdade? Quem fez, né? Vamos dizer assim, sendo direto. Então, marcaram por causa a letra D, por causa do último parágrafo, porque fala essa questão da criança e a questão do homem. Mas momento nenhum, lá na letra D, ele fala assim, ó, relacionada a atitudes e discurso masculinizado. Essa não é uma das sugestões que ela dá, tá? Então, por isso que a letra correta é a E. A autora sendo uma feminista que luta pelo direito ao voto, devendo às suas irmãs, que não dê que mulheres submissas e frágeis venham a público expressar suas ideias, pois isso prejudica o movimento sufragista. Quem gosta de história, como a Ana Clara, né, que eu sei que ela adora história, sabe que esse movimento sufragista foi um movimento em que as mulheres lutaram pelo direito de voto nos Estados Unidos. Iniciou lá, né?
E o que acontece, Ana Clara? O Teve tiro, movimento... porrada, bomba, as mulheres tocou fogo num negócio lá, foi massa demais. Mas conseguiram a Pois é. direito ao voto. Por isso que hoje nós podemos votar, não é isso, Ana Clara? Exatamente, graças Muito a bem. ela. Pois é, então esse movimento sufragista foi isso. Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês, que nós, se der tempo, nesse quarto trimestre, eu vou trabalhar mais na frente com vocês. A importância da leitura. Quando a gente vai fazer vestibular, Enem, que vocês estão nessa fase que vocês estão agora, no terceiro ano, é interessante que haja a leitura da história, né? Porque nessa questão aí, vocês matavam essa questão pelo seguinte, pessoal. Quando ela chama de irmãs, né? Que fala lá, que ela ainda chama de irmãs, a questão, a resposta que era correta, não a D, porque a D, momento nenhum, ela fala para evitar esse atitude e discurso masculinizado no texto. Não foi falado isso. Eu traduzi um pouquinho aqui para vocês, traduzi o texto, na verdade, nós passamos uma leitura bem rápida, para quem, né, fez e para se relembrar um pouco, para relembrar. Então, não fala isso no texto, por isso que... Aí tem gente que falou assim para mim, professor, mas eu fui lá na internet, e lá falava que era a letra D. Mas o livro didático de vocês, no final do livro de vocês, tem essa questão lá, tá? Ela fala que a questão é... E ao analisar, enquanto professor, eu tenho todo esse conhecimento, eu tenho toda essa liberdade de eu analisar o que está certo e errado, e quem é que não sabe fazer a interpretação de texto? A maior dificuldade aí era traduzir esse texto. E depois de ter feito a tradução, eu não tive dúvida nenhuma em que momento nenhum seria a opção E, tá? E mandei até um e-mail para o site, que é um site que trabalha com questão de Enem, e eles disseram para mim que estão analisando a questão e que realmente, né, estão percebendo esse erro e que será alterado. Então, vamos aguardar e ver se vai haver essa alteração. Mas o que acontece? O movimento sufragista, que era a luta pelo voto, que está lá no início do texto, é um conselho, né? Então, ela está aconselhando como deve agir. E aquela questão também, quando ela fala lá dentro, que quando está em Roma, seja um romano, seja como um romano, né? O que acontece? Lá na questão C, ela fala que sobre a questão da mulher, né, não ter voz, não ter isso. E o texto não trabalha isso, pessoal. Quem estudou a história romana sabe que que agir como romano é o quê? Lutar. É isso que ela quis dizer. Então, se a mulher ela vai para a luta nos movimentos feministas, então que elas lutem mesmo, como a Ana Clara falou, né, que elas até colocaram o fogo, e realmente foi uma luta bem árdua, né? E outra coisa para vocês, uma dica para vestibular, quem sempre aprendeu que o movimento feminista, ele visa o direito dos homens, né, que as mulheres querem o direito dos homens, estão muito equivocados. Não coloquem isso na redação de vocês, se cair alguma coisa assim, e prestem atenção nas questões que trabalham o movimento feminista. A nossa Constituição, né, Ana Clara, ela fala sobre direitos iguais, independente de raça, de cor. Artigo 5º. Sim, quinto, isso. E aí, é isso que as mulheres, o movimento feminista, ela busca, tá? Os direitos das mulheres, assim como Professora, qualquer outro. inclusive, eu acho que se você coloca na sua redação do Enem que o movimento feminista, ele procura fazer com que pegar o direito dos homens, tirar o direito dos homens, deixar só para as mulheres, é muito provável que você até zere, porque vai estar fugindo dos direitos humanos, vai estar interferindo nos direitos humanos. Muito bem. Aí o que acontece? Foge do tema, porque não tem nada a ver. Quem lê, quem sabe, quem busca um pouquinho, sabe que a luta, né, o movimento feminista não é em relação a querer se igualar aos homens, até porque a gente sabe o limite de cada ser humano, de uma criança para um adulto, de um novo para um velho, de um homem para uma mulher, né? Mas a gente quer os mesmos direitos, sim. A gente, porque eu sou mulher, né, pessoal? Não é que eu faça parte de algum movimento feminista. De uma certa forma, a gente faz, né? Certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, aí, finalizando a nossa atividade, a 4, ela caiu no vestibular do ano passado, do Enem.
que trabalha condicional, que nós trabalhamos no bimestre passado, retrasado, bimestre passado, foi. Então, if clause, né, ó, if children live with critics, they learn to condemn. Billy, peraí, desculpa, pessoal, meu cachorro, querendo derrubar a roupa ali. Aí, o que é que ela perguntava? Valores culturais, cliquei aqui, peraí, desculpa. Agora eu não sei mais. Tá. Valores culturais de um povo revela sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, aí temem que as amedrontas, são gentis quando respeitadas, aprende com o que vive, né? Amam aqueles que aceitam, ridicularizam quem as intimida. Então, aqui, ó, if children live with critics. Alguém traduz para mim? Pensei, Ana Clara, alguém quer traduzir essa frase? Só uma frase, que aí de uma a gente já sabe a outras. Ninguém quer? Alô, pessoal, vou começar a chamar pelo nome. Então, vamos lá. Se, o if quer dizer se, crianças vivem com, né, criticando ou com críticas, né, elas aprenderão o quê? A condenar. Então, se vive, então a resposta aqui está bem na cara, que são, aprende com o que vive. Pronto, bem fácil isso. Eu coloquei porque nós trabalhamos esse tema, né, no bimestre, tá? Que foi a condicional. E a 5 tinha a frase, ok, I will ask you, sister. The mode with... Ainda coloquei, deixei em inglês para ficar um pouquinho diferente. Pessoal, o will, ele dá o sentido de quê? Futuro, né? Indica o quê? Futuro. Obrigação? Não. Permissão? Também não, e nem proibição. Uma habilidade? Também não, tá? Chat, o celular do Carlos Henrique desligou. Vocês tem cada uma vocês têm. Então, a letra C, futuro, tá, pessoal? Futuro, will, o will é um verbo modal que indica o futuro, que vem sempre antes de um verbo. Quando ele vem antes de um verbo principal, ele está indicando que aquela frase está no tempo futuro. Pronto. Terminada a nossa correção, nossa aula vai ter não sei se vai dar muito tempo não, mas vamos aqui. Vamos iniciar, pessoal, a nossa aula agora do quarto bimestre, último bimestre, né? Graças a Deus, vocês falam. Vou abrir aqui para vocês rapidinho, são só questões de Enem. Ok? Então, vamos lá. Ana Clara, está aparecendo aí na tela? Ana Clara, não. Eu quero que a Ana Luísa me responda. Ana Luísa. Está aparecendo, Ana Luísa? Tá sim. Hello, Ana Luísa. Hello. Saudade dessa voz. Então, vamos lá. Língua inglesa. Teacher Julia. Eu tenho até um avatarzinho agora. Então, vamos lá. Pessoal, o tema da nossa aula hoje é What do you think about advertisements? Advertisements, tá? O que você acha dos anúncios? E aí, o que vocês acham dos anúncios? O que vocês têm para me falar? Hein? Vamos lá? Para que mais rapidinho. Vou chamar pelo nome, que essa aqui todo mundo sabe responder. Deixa eu ver. Maurício. Maurício está aí? Tem microfone? Abre o seu microfone para nós, Maurício. Senhora. Hello, Maurício. Tudo bom? Tudo. How are you doing? Maurício, e aí, o que você acha dos anúncios que você vê na televisão, no outdoor, no Facebook, no Instagram, né? Que hoje é mais no nossos redes YouTube. sociais. O que você acha? Isso. No YouTube. Tipo, alguns eu acho interessantes, só que tem outros que, tipo assim, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Que não tem nada a ver com Pode ter noção,
Os anúncios eu Anuncia? falei de nutrição, eles podem ter, só que não pra mim, porque eu não gosto de determinados conteúdos que ele apresenta. Muito bem, ou seja, os anúncios interessantes são os que te interessam, em algo que te interessa. É tipo aqui, ó, tava no YouTube, Hum, aí apareceu um anúncio lá de publicidade, uma coisa assim. Aí eu abri outro vídeo, aí apareceu o anúncio Enem, redação nota 1000. Eu já se interessei nesse já. justamente, que tu tá focado, né? Muito bem, Maurício. Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula. O anúncio, o que eu acho sobre o anúncio? Ah, atividade está lá na Classroom e qualquer dúvida entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os anúncios, questões de vestibulares Enem em relação a anúncios e propaganda. Aqui, nós temos um anúncio. Vai lá. Olha aqui essa figura, pessoal. Dá para vocês verem direitinho a figura aí? Tá dando direitinho para vocês verem a figura? Sim. Tá, então o que vocês estão vendo aí? O que vocês acham desse anúncio? Hein? Eu vou fazer a primeira perguntinha que está aqui no slide. Quão poderoso devem ser os anúncios? E aí, vocês acham que esses anúncios eles influenciam muito na vida das pessoas? Podem abrir o áudio de vocês. A gente está aqui para trabalhar um pouquinho isso. How Eu, powerful must... Pode falar. eu acho que depende muito do anúncio. Não é qualquer anúncio que a gente se interessa. Ah, tá. Então vamos analisar muito bem. Chegou onde eu queria mesmo. Esse anúncio aí é num túnel, numa estrada, né? E você se depara com o anúncio desse. O que você achou desse anúncio? Hein? Interessante, esse anúncio ele conseguiu chamar a atenção de quem passa nessa rodovia, pessoal. Professora, eu vou ser sincera. Na verdade, eu achei estranho. Bem estranho, né? Eu pensei a mesma coisa. Por quê? Porque é algo que a gente não está nem acostumado a ver, né, pessoal? Eu achei bem impactante. Essa é a minha palavra que seria isso, impactante. Né? Realmente parece que a gente está entrando nessa boca dessa mulher. Então tá. A gente sabe que os anúncios eles nos influenciam, né? Ali está a pergunta: are you influenced by ads? Se você é influenciado por anúncios, você responderia yes, I am, ou no, I am not. E a gente sabe que nós somos influenciados sim pelos anúncios. Quem não é, né? Look at this. What might it be I bought? Veja esse anúncio do que se trata. E aí, vocês acham que esse anúncio aí se trata de quê? Hein? O que vocês acham? Vamos, pessoal. Um restaurante. Um restaurante, muito bem, né? Tem até a boquinha ali de comer, certo? It might be about a restaurant. Tudo que conseguires comer, parada de descanso. Então, aqui a primeira frase está assim: tudo que você conseguires comer, conseguir comer, tá? Parada de descanso, certo? Então, ó, did you like this ads? Né? Você gostou? Você gosta do anúncio? Que eu acabei de perguntar para vocês. O que vocês acharam desse anúncio? Se achou ele criativo? Eu achei esse anúncio, pessoal, criativo demais, né? Bem impactante. Certo? O que vocês acharam? Vocês falaram para mim que acharam ele meio estranho, né? E vocês passariam nesse restaurante? Do lado tem o nome do restaurante, né, pessoal? Esse de verdinho, lá em cima. É o nome do restaurante. E aí, esse anúncio faria com que você parasse nesse restaurante, pessoal? Hein? Na minha opinião, por ser algo bem impactante, eu pararia. Pararia, né? Eu pararia se eu tivesse com fome, mas assim, como eu trabalhei 6 anos em cozinha industrial, na minha vida hoje, se eu me deparasse com um anúncio desse, eu pararia porque eu ficaria curiosa para saber como é a comida. Porque assim, para se fazer, né,
para se fazer um anúncio desse tão impactante, com certeza eu ficaria curiosa para saber se aquela, na verdade, é uma expectativa. Então, o anúncio, pessoal, ele cria essa expectativa em quem vê, em quem lê, né? Em quem escuta o anúncio, certo? Então, eu acho que quem criou esse anúncio aí, ele é bem criativo. Olha, me desculpe, a tela está cheia de palavras, eu não gosto de fazer slide assim, mas infelizmente eu fiz porque esse slide vai ser disponível para vocês e para os demais colegas. Então, quando os colegas lerem só o tópico que estão perdendo a aula, não ter material para acompanhar, tá? Mas esse material também está lá no roteiro de vocês. Os textos publicitários, pessoal, são textos vinculados em campanha o quê? Publicitárias, transmitidas em diversos meios de comunicação. Quais são esses meios de comunicação? Televisão. Eu não sei se hoje vocês assistem televisão, né? Porque eu não assisto televisão, eu assisto série, eu assisto filme, mas televisão mesmo, muito difícil. Redes sociais, ou seja, eu acho que hoje, né, os anúncios que mais abrangem, acho não, tenho certeza, são nas nossas redes sociais. Jornais, revistas e outdoor. Hoje a gente quase não vê outdoor, né? Até porque as empresas trabalham muito com a questão, estou falando para vocês que eu sou formada em administração, tá? Com toda a autoridade, posso falar isso. O outdoor hoje é considerado como uma propaganda suja, porque trabalha com respeito social, né? Na questão do meio ambiente e tal. Então, mais a questão das redes sociais mesmo, televisão. E às vezes implícita, ou seja, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, um anúncio, uma propaganda, ele está no seu dia a dia e você nem percebe, né? O fato de um joguinho, o fato de você abrir uma página e estar lá no cantinho da página, e às vezes a gente nem percebe, certo? Às vezes num grupo de WhatsApp, né? Toda hora um posta um telefone, um post, né? Então, isso é propaganda, certo? O uso da linguagem escrita verbal e não verbal, né, pessoal? Porque a gente percebe que nessa que nós acabamos de analisar, ela tem todos os dois tipos de linguagem, oral e também a visual. Para analisar e interpretar textos publicitários em língua inglesa adequadamente, é importante compreender o seu principal objetivo e suas múltiplas funções, certo? Então, aquele momento que eu perguntei para vocês do que se tratava aquele anúncio, alguns de vocês me falaram que era em relação ao restaurante, até pela imagem, né? Não vai nem muito pelo texto, mas pela imagem a gente já tem essa ideia, né? Então, isso, quando a gente vai fazer uma interpretação numa questão, a gente tem que olhar esse lado. A imagem, ela fala muito, né? A gente não fala assim, que a imagem, ela diz muito. Então, é a questão do anúncio aí, tá? Os textos publicitários serão sempre feitos e realizados pensando em determinado público, consumidor ou público-alvo. Claro, pessoal, uma criança, se olhar um anúncio desse, ele não vai ter a mesma interpretação da gente, tá? Então, quando se vai anunciar algo, né, criar esse texto publicitário, tem que ver se o público tem esse conhecimento, se vai atingir o público, quais serão as reações do público. Então, sempre é criado e voltado para um determinado público, isso com certeza, tá? De forma sugestiva e persuasiva. Pode-se dizer que convencer e persuadir, ou seja, mudar comportamento de um determinado público, é o seu principal objetivo. Então, se alguém um dia te perguntar numa avaliação qual é a ideia de um anúncio, é esse, né? Persuadir e convencer para aquele determinado anúncio, no caso, produto ou serviço, certo? Vocês hoje me falam assim, professora, mas a senhora disse que tem um público-alvo. Só que o público-alvo, por exemplo, lá no joguinho, né, pessoal? Lá no jogo infantil, vai ter propaganda de quê? Vocês abrem um jogo, o que tem a propaganda? Se o jogo é feito, embora dizer, para mulheres, né? Vamos dizer que é bem voltado, maquiagem e tal, vamos dizer para mulher. Normalmente, o anúncio que abre lá, ele automaticamente ele foi
elaborado, feito para o público feminino. Vocês prestem atenção nisso. Porque dados de computadores, eles recolhem toda essa informação. Às vezes, para vocês verem o tanto que a internet não é segura, né? Vamos dizer assim, que você não, uma coisa que aconteceu aqui em casa. O meu marido pesquisou, eu pesquisei sobre a camisa do Flamengo, flamenguista, né? E aí chegou no e-mail dele, oferta de camisa do Flamengo, né? Chegou no Facebook, no Instagram dele. Ou seja, eles têm essa relação de quem, né, são casados, da mesma família, consegue buscar esses dados, viu, pessoal? É o que nós chamamos de marketing digital. Beleza, então vamos lá. Outras características fortemente presentes nos textos publicitários são o quê? Criatividade, humor, ironia, linguagem acessível, claro, né, pessoal? Eu não posso usar muita linguagem técnica dependendo do meu público. Se eu for fazer algo voltado, vamos dizer assim, para o meu público-alvo é para advogados, então eu posso usar, né, a linguagem técnica da advocacia. Mas, se não, tem que usar a linguagem mesmo que seja adequada, tá? Uso de figura de linguagem sempre, intertextualidade, ou quem não sabe o que é uma intertextualidade, são um pouquinho de outros textos, certo? Uso de diferentes tipos de texto, como argumentativo, narrativo e descritivo. Então, tá. Vamos lá. Vamos testar. Participação, hein, pessoal? Contando aqui pontinhos, décimozinhos. Vamos lá. Vocês estão vendo essa imagem? Aí tem um enunciado, Enem 2014. Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If You Can't Read It, We Ate It, os leitores são alertados para o perigo de... Aí nós temos a opção aqui. Voltando, vamos olhar aí o postzinho. O anúncio, né? If you can't read it, we ate it. E aqui tem um texto. E aqui a gente vê que é o quê? Um aumentativo da bula, né? Da bula, como é que se chama isso aqui, pessoal? Esqueci. A gente olha atrás do produto. Rótulo. Obrigada. Thanks. E aí, o que vocês acham que esse texto fala sobre o quê? Olhando a imagem, lendo algumas palavras do texto, porque normalmente a gente vai procurando palavras que a gente já sabe, né? Uma dica. Você não Eu vai acho que... todos. Traduzir, vamos lá, Ana Clara. Mas aí contigo é fácil, né? Não, mas é porque o texto está assim, ó. If you can't read it, se você pode ler isso, why eat it? Por que você come isso? Então, quer dizer que, tipo assim, se a pessoa pode ler o rótulo e ver que no rótulo é cheio de produtos que vão fazer mal, porque ela continua comendo. Por que ela continua comendo essas coisas que não são saudáveis, né? Então, vamos lá para os enunciados agora. A letra A. Acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados. Só voltar aqui rapidinho. Os leitores são alertados para o perigo de... A pergunta é essa, tá, pessoal? Acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos impactados. Eu acho que não cabe essa letra A, porque eles têm acesso. A gente está até mostrando aqui a imagem do rótulo, desculpa. Do rótulo, né? Então, eu acho que a A sai fora. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição. Também não cabe, porque aqui no caso, consumir alimentos sem o interesse em conhecer, a menininha não está lendo o rótulo, a pessoa, né, que está lendo o rótulo. Então, não cabe na letra B também. Letra C, desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos. Se houver uma falta de informação, é por parte da pessoa que não quer ler. E o texto não traz isso para a gente, nem a imagem. Aqui vocês não precisam nem saber do texto, viu, pessoal? Certo?
do todo aqui, do enunciado, do título e da imagem, a gente percebe. Incentivarem crianças, a letra C, vamos pensar. Incentivarem crianças a ingerir grande quantidade de alimentos processados e conservantes, pode ser que o texto traga isso. Ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança. E aí, o que vocês chutem? Voltando aqui, a letra A e B também vocês podem considerar ela aí. E aí, é a minha análise, né, que eu fiz. Também não sei se está certo. Bora. Eu acho que a letra B. A B. Consumir alimentos industrializados sem interesse em conhecer a sua composição. A letra B, eu falei que vai descartar, né, pessoal? Mas lendo aqui direito, consumir alimentos industrializados sem o interesse em conhecer... é mesmo, eu que dei uma fora Interesse aqui. de conhecer o risco que pode causar. Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem o rótulo, né? A gente tem o rótulo, mas aí a questão do interesse é o meu ou o seu, não é isso? Deixa eu ver quem escreveu no chat. A letra B. Então, vamos lá. Eu interpretei errado aqui. Li, mas interpretei E aí, todo mundo do letra B? Então, vamos lá. Letra B, muito bem. Consumir alimentos industrializados sem interesse em conhecer a sua composição. Certo? Porque se eu aprendi a ler o rótulo, pessoal, quando eu fiz o curso, porque 6 anos eu trabalhei fornecendo alimentação para a Vale. Eu era chefe de cozinha, tá? Então, eu trabalhei com a nutricionista, ela me ensinou. Eu fico irada, porque eu sou doente, né? Vamos dizer assim. E tá quase na hora, né? Eu sou doente, eu não posso consumir açúcar. E tem uns produtos que dizem que não tem açúcar, né? Mas tem destrol, tem outros tipos de açúcar invertido. Então, assim, eu falo que é enganar. Aqui eu coloquei a tradução. Se você não consegue ler, por que comer? Sabe, aqui a tradução desse textinho aqui embaixo, tá, pessoal? Saiba o que você está colocando em seu corpo. Se não soar como comida, pense 2 vezes. Os alimentos Snake embalados excessivamente processados de mono estão carregados de enchimentos e conservantes. Significa menos das coisas boas de que seu corpo Professora, precisa. Oi. professora, eu vou precisar sair da aula porque meu pai tá passando mal. Vou precisar levar ele no hospital, tá bom? Tá bom, ok. Melhoras para ele. Obrigada. Aí aqui embaixo o pessoal tá assim, analfabetismo de rótulos de alimentos não é natural, certo? E a Ana Clara põe só a present aí, se não saiu ainda. Aí o segundo, pessoal, vamos lá, segundo texto, Unesp 2003. Use Electricity Weasley, tá? O que quer dizer aí? O que vocês acham? A tradução? Alguém quer chutar a tradução ou sabe a tradução? Não? Então vamos lá. Use eletricidade. Eletricidade, o outro não dá para entender resolver, não. Viu, gente? É assim que a gente tem que tentar fazer a interpretação do texto. Traduzir, quer dizer, traduzir o que vocês sabem, as palavras que vocês já conhecem, vocês vão traduzindo. E agora, olhem a imagem, porque o texto não é só escrito, só palavras, né? Tem a imagem. E aí? Ele está mandando, use a eletricidade o quê? Mais escura, mais clara, consciente. Aí a gente não sabe essa palavra, né? Então a tradução está aí, com sabedoria, tá? Use a eletricidade com sabedoria, porque... Sabiamente, né? Isso, sabiamente. Obrigada, que eu não estava lembrando a palavra. Porque a maioria das palavras em inglês que são terminadas com L e Y, pessoal, eles são advérbios, tá? E sabiamente quer dizer que é um advérbio de modo, né? Certo? Então vamos lá. O anúncio refere-se a um incentivo para anúncios mais iluminados? Não. A uma empresa de eletricidade chamada Weasley? Também não. A gente acabou de descobrir. Até porque não é essa, pessoal. A letra B realmente ficaria de fora de casa,
Porque o nome de empresa é com letra maiúscula, tá? E aqui tem letra minúscula e abaixo está o nome da empresa. A 1 incentiva o uso de lâmpadas fluorescentes, né? A gente poderia ser, já que quem não soubesse fazer a tradução. Ao uso mais consciente de energia elétrica, a falta de iluminação suficiente em locais públicos. Então, a gente sabe qual é a resposta aqui, pessoal? Letra D. Very well. Muito bem. Letra D, tá? Então, bem simplesinho, mas vamos lá para um quiz. Olha aí esse post da Burger King. Esse anúncio. One organic no artificial. Preservation. Preservations. Vamos? Olharam a imagem, olharam o texto. Primeira coisa aí lá no anúncio. Número 1. Apesar de um fast food, o anúncio quer mostrar o quê? Aí eu vou lá para as opções. Que seus produtos são saudáveis, que seus produtos são artificiais. E aí? Esse aqui não precisa nem olhar, esse aqui não precisa nem olhar para o texto, que vivida, né? Vamos dizer assim, que o conhecimento de mundo me faz uma coisa. Uma empresa jamais vai fazer um anúncio dizendo que seus produtos não são artificiais, que são artificiais. Principalmente no mundo de hoje, que a gente está na moda de comidas saudáveis, não é isso? Então, eles não fariam isso nunca. Então, qual é? Que seus produtos são saudáveis. Vamos lá. Para a letra A. Então, eu nem precisaria ler nada, mas pelo meu conhecimento, tá, pessoal? Agora, vocês já, né, teriam uma ideia de quê? Mas, vamos pensando mesmo assim. Como é que o Burger King ia fazer uma propaganda, um anúncio dele, falando que os produtos dele não são saudáveis? Hein? Não sei. Então, beleza. O que é usado somente? E aí, pessoal, o 2. O que é usado somente? Produtos artificiais ou produtos orgânicos? Bem que tem a palavrinha orgânico. Mas cuidado, né? Para ir pela palavrinha, não sei o que significa esse on aqui na frente. E aí? Letra A ou letra B, pessoal? Se eu já respondi a uma lá, que seus produtos são saudáveis, Acho que é a o que é letra B. usado somente? Muito bem, produtos orgânicos. E a tradução do texto? Apenas orgânicos, sem conservantes artificiais. Fácil, né? Muito fácil se a gente soubesse a tradução do texto. Certo? Algum questionamento, pessoal? Alguma pergunta? Não? Não? Então tá. Nós terminamos por aqui, quase estourando nosso tempo, mais uma horinha de aula aí, tá? Eu queria falar para vocês que eu vou tentar trabalhar o máximo possível a questão com vocês de Enem, assim trabalhando sucessivamente. Vou tentar trabalhar com vocês nesse quarto bimestre questões dos nossos vestibulares, da UEMA e da Unitins, tá, pessoal? Lembrando que a UEMA está com o vestibular aberto, o processo dele aberto. Procurem aí no Google e façam a inscrição, tá bom? Então, para finalizar esses 2 minutos, vocês colocam o present, por favor, aí no chat, que vai ficar registrado lá no meu e-mail, tá? Eu queria agradecer vocês, pessoal, porque eu fui professora de destaque no primeiro bimestre. E eu quero dizer que esse reconhecimento é de vocês também. Se vocês não existissem, eu não seria professora, tá? E agradecer pela avaliação de vocês. Eu espero sempre estar fazendo o melhor possível para que vocês aprendam, tá bom? Beijo. Goodbye. See you next class. Aí quem colocou presente pode vazar, né? Falar igual outro. Bye, bye. Todo mundo. Camila, Lohana, Uslane. Ok, vocês? Ok. Então pode sair. Colocou o present no chat? Bye, bye. Ok, Slane, obrigado por lembrar. Obrigada. Tchau.